conversar. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a apresentação para a gente poder ir conversando sobre sistema endócrino, tá? Bom, então o sistema endócrino, na verdade, gente, ele deixa eu baixar aqui um pouquinho, pronto. Ele é um sistema que ele faz, assim como o sistema nervoso, ele faz uma regulação, né, do nosso organismo como um todo, tá? Tem algumas diferenças bem importantes entre sistema endócrino e sistema nervoso, né? Mas eles têm isso em comum. Assim como o sistema nervoso, ele participa de vários mecanismos de sinalização que vão fazer com que a gente tenha o controle do metabolismo, o controle do crescimento, o controle do desenvolvimento corporal, tá? Então, tudo isso vai estar aí relacionado com o sistema endócrino. E quando a gente pensou nessa aula, se vocês forem ver no Junqueira, né, o endócrino ele tem uma grande quantidade de glândulas diferentes e hormônios diferentes, mas como o nosso foco ele é sempre trazer para vocês o conhecimento que mais agregue para o atendimento, então a gente vai falar basicamente aqui de duas glândulas, a gente vai falar das duas que a gente encontra uma relação mais próxima, né, com os pacientes atendidos pela odontologia, considerando que a gente pode tirar dúvidas e conversar sobre outras também, tá? Mas o nosso foco é que a gente fale sobre tireoide e sobre pâncreas, porque a gente considera que são as alterações desses tecidos que levam às alterações mais presentes nos nossos pacientes. Então, assim, a gente tem uma grande quantidade de pessoas com diabetes, e a diabetes tem uma relação direta com o pâncreas, e a gente também tem um número crescente de pacientes com hipertireoidismo, hipotireoidismo, então e isso tem uma relação direta com o funcionamento fisiológico histológico, né, a composição histológica da tireoide. Então, por isso a gente fala dessas duas nessa aula, tá? Bom, deixa eu passar aqui então. Durante a aula, é importante que vocês tenham em mente algumas perguntas, então coloquei aqui algumas perguntas que nós vamos estar respondendo durante essa aula, que são as coisas importantes de vocês entenderem, compreenderem, são coisas que vocês precisam fixar durante essa aula, tá? Então, primeiro, quais os tipos de células presentes nas ilhotas de Langerhans do pâncreas, né, e qual é que é a função dos hormônios que elas produzem, quais os tipos de diabetes existentes e o que causa esses dois tipos de diabetes, né? Eu sei que a nossa aula ela é para falar da célula, mas em falando da célula a gente já vai ter uma noção, né? Mesmo sendo primeiro semestre, vocês já vão ter uma noção do que acontece na patologia, quais os hormônios produzidos pela glândula tireoide e quais as funções desses hormônios, né? A gente vai ver também como é que eles são produzidos, armazenados e etc. E em quais células são produzidos os hormônios da tireoide, ok? Então, essas são 4 perguntinhas básicas que vocês têm que ter em mente para tentar responder durante a aula. Então, como eu estava falando, os hormônios, né, produzidos pelo sistema endócrino, eles têm uma ação muito efetiva no crescimento, no desenvolvimento e na homeostase, que a gente já sabe que é aquele equilíbrio que o organismo tem que ter para ter um funcionamento adequado, certo? Então, eles funcionam como moléculas de sinalização. Só que, como eu estava dizendo lá no início, a sinalização que a gente vê aqui no sistema endócrino, ela é bem diferente da sinalização do sistema nervoso. Por quê? Porque no sistema nervoso eu preciso de uma sinalização rápida, mas ao mesmo tempo uma sinalização passageira, certo? A sinalização do nervoso geralmente é assim. Já o sistema de sinalização da homeostase, né, do funcionamento normal do organismo produzido pelo sistema endócrino, ele é uma sinalização mais lenta para coisas que eu preciso de uma resposta mais prolongada, certo? Então, para isso, nesses casos, a sinalização vai ocorrer a partir de hormônios liberados pelas nossas glândulas endócrinas, tá? Então, o outro sistema que eu perguntei aqui, já respondi, é o nosso sistema nervoso, né? A gente tem uma relação funcional entre esses dois sistemas, mas atuando de formas diferentes. Bom, e as glândulas, como nós vimos lá na nossa aulinha de tecido epitelial, que eu tenho certeza que vocês lembram, a gente já viu que as glândulas, elas são compostas por um tecido epitelial.
certo? E a partir da forma como essa glândula se desenvolve, é que vai ter essa divisão entre uma glândula que produz uma substância que vai ser liberada de forma endógena, ou seja, que vai ser liberada na corrente sanguínea. Essa é uma glândula endócrina do sistema endócrino, que é o que a gente tem foco de ver hoje, e uma glândula que produz uma substância que é liberada externamente ao organismo. Então, como vocês estão vendo aqui nessa figura, ó, o epitélio vai proliferar, certo? Para formar uma glândula. Quando há uma continuidade da ligação entre o epitélio que forma essa glândula, né? Geralmente um epitélio de superfície, né? Seja superfície interna corporal ou externa corporal, a gente vai ter uma continuidade, quando a gente tem uma continuidade da ligação desse epitélio que proliferou com a glândula formada, a gente diz que essa glândula é exócrina. O que é isso? É uma glândula que lança substância numa cavidade, por exemplo, no estômago, no intestino, ou uma glândula sudorípara que lança a substância que produziu para a superfície da pele, certo? Então, isso é uma glândula exócrina. Quando durante esse desenvolvimento, esse crescimento, essa proliferação epitelial, esse tecido glandular formado, ele se desliga do epitélio que originou, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, e aí ele vai, como é que ele vai então liberar sua substância? Ele fica próximo, esse tecido fica circundado por capilares, certo? E em vez de lançar a substância que produz na superfície, a partir do ducto, ele vai lançar essa substância na corrente sanguínea ou no tecido, na substância extracelular. E aí a gente chama esse tipo de glândula formada aqui de glândula endócrina, tá? Essa glândula endócrina, ela pode agir de várias formas. A gente tem glândulas endócrinas que elas podem lançar substâncias na corrente sanguínea ou que podem lançar substâncias apenas naquele materialzinho extracelular, porque nós já vimos que todos os tecidos eles são compostos por células e são compostos por uma matriz. Então, digamos que uma glândula, ela quer uma célula da glândula, ela quer atingir uma célula que está muito próxima a ela, às vezes dentro da mesma glândula. Porque eu posso ter glândulas com células diferentes e com funções de liberação de substâncias diferentes. Então, pode ser que uma tenha que sinalizar alguma coisa para essa outra diferente, mas que está ali pertinho. Como é que ela faz isso? A gente chama essa sinalização em que uma célula que está muito próxima lança a sua substância produzida, ou seja, lança o seu hormôniozinho na matriz extracelular para chegar numa célula que é diferente dela, mas que está ali pertinho, de sinalização justácrina, porque justo quer dizer perto, certo? Então, para as células que estão perto, a gente pode fazer essa passagem do hormônio, pode ir para uma célula bem próxima só através da matriz extracelular. Professor, me dê um exemplo disso. Nós vamos ver que o pâncreas ele tem diferentes células e que uma célula, por exemplo, é responsável pela secreção de insulina, certo? E a outra pode ser responsável por dizer assim, ei, tá bom, já tem insulina demais, vamos parar? Então, essa sinalização entre essas duas células de um mesmo órgão, ela pode ser um exemplo, por exemplo, no próprio pâncreas, né, de uma sinalização justácrina, ok? A glândula, a célula glandular, ela pode sinalizar para ela mesma. Como assim? Digamos que uma célula, ela produz uma substância que quando essa substância está em quantidade suficiente, por exemplo, as células produzem fatores de crescimento para elas mesmas, certo? Então, quando elas produzem fatores de crescimento para elas mesmas, a própria posição espacial ou o crescimento dessa célula, quando ele está adequado, por exemplo, eu estou crescendo, encostei na vizinha, já está na hora de parar de crescer. Então, eu mesma lanço uma substância que faz com que eu pare de secretar esse hormônio de crescimento. Então, essa autorregulação a gente chama de regulação endócrina autócrina, certo? Por quê? Porque a própria célula produz uma substância que regula a sua função, tá? Ela mesma faz seu feedback, né? E a gente pode ter o que a gente chama de uma sinalização endócrina parácrina, certo? Que é o que a gente imagina quando se fala assim, a sinalização é endócrina.
Esse endócrino está se referindo geralmente ao parácrino. Por quê? Porque o parácrino é quando, para chegar à célula-alvo, aquela substância que está sendo liberada, aquele hormônio, ele tem que adentrar um vaso sanguíneo. Ele tem que chegar num capilar e ser transportado para uma outra célula. Então, essa sinalização a gente chama de endócrina, certo? E quando essas células que estão lançando o sinal, lançando o hormônio, e a que está recebendo, ou seja, que tem receptor para esse hormônio, está perto, em vasos próximos, né? Em uma distância bem pequena a ser percorrida pelos vasos, a gente chama isso de parácrino, tá? E de endócrino quando isso acontece em longas distâncias, ok? Bom, além disso, tem uma dúvida que eu acho que é importante, uma coisa que é importante vocês pensarem. Então, se a célula lança, né, o seu hormônio no sangue, esse hormônio vai chegar no corpo inteiro. Então, será que esse hormônio ele vai agir no corpo inteiro? Será que todo hormônio que é lançado na corrente sanguínea, ele vai agir sobre toda a célula pela qual ele passar ou a qual ele chegar? Então isso quer dizer que para ter atividade, esse hormônio precisa ser lançado em grandes quantidades, né? Porque às vezes vai ter que chegar num local distante, então vou precisar de muito hormônio para conseguir uma efetivação de ação. Isso poderia ser necessário se todas as células do organismo fossem sensíveis a todos os hormônios. Mas, na verdade, o que a gente observa é que as células que têm a capacidade de reagir àquele hormônio, elas têm que ter na sua membrana o que a gente chama de um receptor. Né? Cada vez que a gente estuda as células em si, a sua composição, a sua organização, a gente vê como o organismo ele estritamente perfeito nas suas ações. Então, para que aquele hormônio possa agir sobre uma célula, ela tem que ter um receptor para isso, certo? Então, pode passar aqui 2 quilos de hormônio passando pela célula, aquele pozinho, né? Como a gente às vezes imagina que é um pó passando, mas a célula não vai ter reação se ela não tiver um receptor que seja capaz de encaixar perfeitamente naquele hormônio e assim efetivar a sinalização que ele está querendo realizar, ok? Bom, então, vendo o primeiro órgão que a gente vai falar hoje, a gente chega no pâncreas. E quando a gente vai fazer a observação da lâmina do pâncreas, o que a gente observa, né? Numa vista em menor aumento, a gente já percebe que eu vou ter regiões diferentes nesse pâncreas. Então, eu tenho uma grande quantidade de células que são bastante basofílicas, né? Que uma aparência mais basofílica, e tem algumas áreas arredondadas que têm essa coloração mais clara. Áreas mais claras dentro desse pâncreas. Então, por que o pâncreas tem essas regiões diferentes? Porque o pâncreas é o que a gente chama de uma glândula mista. Ele tem a possibilidade de produzir substâncias que vão ser excretadas no suco pancreático, ou seja, uma secreção exócrina, mas ele também produz hormônio, então ele também tem uma secreção endócrina. E por conta disso, a gente vai ter esse pâncreas sendo composto por células diferentes que dão essa aparência diferenciada no interior do tecido, ok? Aqui a gente vê travezinhas de conjuntivo também, que são extremamente importantes para que possa haver a passagem das substâncias para o tecido sanguíneo, né, para o sangue. E aí, essa parte mais clara que vocês estão vendo, ela corresponde ao pâncreas endócrino, a região endócrina que vai produzir o hormônio, e a parte bem mais considerável, né, maior quantidade de células do pâncreas, na verdade, elas participam da sua função exócrina, que é a produção do suco pancreático, certo? Bom, então aqui numa outra vista, deixa eu só desligar aqui que está muito frio. Numa outra vista, o que, a gente consegue, numa outra lâmina, a gente está observando de novo uma área com células mais eosinofilicamente claras, né? Eosinofilicamente coloradas, mas uma coloração mais clara, e áreas bem maiores, onde eu tenho, né, uma maior quantidade de células que fazem parte do pâncreas exócrino, tá? Pâncreas endócrino e pâncreas exócrino. Bom, e aí quando a gente vai analisar esse pâncreas endócrino, que é a parte que nos interessa hoje,
a gente percebe que essas células que compõem essa areazinha mais clara, elas são células diferentes entre si. Então, naquela região, eu não tenho só um tipo celular. É claro que na microscopia óptica, eu não vou conseguir fazer essa diferenciação. Mas quando são feitas colorações especiais e técnicas especiais de coloração, você percebe que as células são diferentes e produzem substâncias diferentes. Então, dentro daquelas ilhas mais claras do pâncreas, eu vou ter células alfa, células beta, certo? Células PP, tá? Que vocês estão vendo aqui, ok? Então, essas células aqui, elas vão produzir substâncias diferentes. E é nessa situação, por exemplo, que ocorre aquela sinalização de células que estão bem próximas, ou seja, aquela sinalização de Eustáquio. Essa área do pâncreas que a gente reconhece como sendo o pâncreas endócrino é o que a gente chama de ilhotas, certo? Ilhotas de Langerhans, tá? Que são os locais onde a gente vai ter o acúmulo das células endócrinas e que tem essa coloração um pouco mais clara em relação ao pâncreas exócrino, ok? Então vamos ver com um pouquinho mais de detalhe o que cada uma dessas células produz. As células alfa, e a gente está vendo aqui, ó, que elas são a segunda mais comum, né? Eu tenho 20% de alfa, 70% de beta, 5% de delta, 3% de PP e só até 1% no máximo de célula epsilon, certo? Então, essa célula alfa, ela produz o glucagon. E o que o glucagon faz? O glucagon estimula a glicogenólise, certo? Ou seja, ele aumenta a taxa de glicose no sangue porque ele causa a lise quer dizer quebra, do glicogênio, que é aquele acúmulo, que é onde a gente tem o estoque de glicose, né, que está sendo armazenado no organismo. Enquanto que a insulina produzida lá pela célula beta, que é a célula mais frequente, logo a gente induz a gente a pensar que a gente tem então uma grande quantidade de insulina. Essa insulina faz com que a glicose seja capaz de entrar nas células e ser aproveitada metabolicamente, diminuindo a taxa de glicose no sangue. As células delta, que estão com quantidade bem menor comparada à alfa e beta, elas produzem somatostatina, que ela regula essa liberação dos hormônios das células da ilhota, que faz essa sinalização de Eustáquio. Eu estou bem pertinho, então só via substância extracelular, eu vou andar um pouquinho aqui, essa somatostatina anda um pouquinho e já chega nas células para a qual ela vai sinalizar, tá? As PPs e epsilon produzem polipeptídeo pancreático e grelina, que tem a ver com o controle do apetite, tá? Então, as três mais importantes são alfa, beta e delta, tá? Que estão relacionadas com o metabolismo da glicose, que a gente já reconhece como sendo essencial para o funcionamento, crescimento e desenvolvimento do corpo. Então, aqui, só para a gente ver numa coloraçãozinha especial, como a gente consegue diferenciar, né, as células beta, por exemplo, de uma célula alfa, tá? Então, a gente não consegue, vocês não vão ver isso na microscopia, a microscopia óptica, mas isso consegue ser visto, por exemplo, numa microscopia eletrônica ou com o uso de colorações especiais, imunohistoquímica, etc. Bom, então, e o que tem a ver, né, a produção desses hormônios conosco? Bom, a relação direta com a gente tem a ver porque quando a gente tem uma destruição, certo? Principalmente de células, dessas células da parte endócrina do pâncreas, ou seja, aqui vocês estão vendo os ácidos, né? E aqui vocês estão vendo a parte endócrinazinha, onde a gente tem as diferentes células que a gente está falando, alfa, beta, delta. E quando a gente tem a necrose dessas células, que é o que vocês estão vendo nessa figurinha aqui abaixo, deixa eu colocar aqui que eu acho que tem uma canetinha aqui, né? Eu vou só colocar aqui a caneta para poder marcar melhor. Bom, quando a gente observa que nessa área endócrina do pâncreas, que eu estou tentando circular aqui,
a gente tem necrose celular, vocês estão vendo que aqui a célula está diferente de como ela se apresenta aqui na estrutura normal. O que que acontece? Eu tenho destruição de células beta, principalmente, né, que a gente já viu que aqui está em maior quantidade, e eu tenho a instalação do que a gente chama de diabetes tipo 1 ou diabetes imunologicamente mediado. O que que é isso? É aquela diabetes onde, por uma causa ainda não esclarecida, por uma mutação, certo? O organismo começa a produzir anticorpos que combatem as células da região endócrina do pâncreas, células beta. Consequentemente, essas células betas vão ser destruídas, vão necrosar, e eu não vou ter, então, a ação da insulina. Esses pacientes, por terem destruição dessas células, eles vão ter que adquirir insulina de forma externa, eles vão ter que utilizar a insulina injetável, certo? Então, isso é o que caracteriza um diabetes tipo 1. Durante muito tempo se pensou assim, então diabetes tipo 1 é aquela que o paciente precisa de insulina, ele é dependente de insulina. Mas isso já não é real, porque na diabetes tipo 2, onde o mecanismo ele é diferente, porque em vez de eu não tenho destruição das células que produzem insulina, o que acontece é que pelos hábitos alimentares do paciente, por uma alteração só no metabolismo, as células passam a ser resistentes à insulina. E, consequentemente, eu vou ter sempre uma grande quantidade de glicose circulante. Então, vou ter um aumento da glicose. Se o paciente fizer o teste de glicose, essa glicose vai dar sempre alta. E, consequentemente, eu vou ter os malefícios desse aumento de glicose, certo? E aí, o que que acontece? Nesse caso aqui, eu não tenho destruição celular. Mas isso quer dizer que esse paciente nunca vai precisar de insulina? Não. Se esse paciente de diabetes tipo 2, onde foi desenvolvido resistência à insulina, ele evoluir para um quadro grave, ele também pode precisar receber insulina, certo? Enquanto ele não evoluir para um quadro tão grave, ele pode só fazer uso de medicações que a gente chama de hipoglicemiantes, tá? Mas quando ele evoluir, se ele não fizer a dieta, se ele não tiver os cuidados necessários para controle da doença, ele pode evoluir para usar a insulina. Então, não existe essa diferenciação. Diabetes tipo 1 toma insulina, diabetes tipo 2 não toma insulina. Não. A diferenciação é no mecanismo que gera esse excesso de glicose circulante, que no tipo 1 é a destruição das células que vão produzir insulina, certo? E no tipo 2 é a resistência à glicose, tá? Então, essa é a grande diferença entre os dois tipos. Bom, e aí passando aqui do pâncreas, a gente chega, entendendo um pouco mais o pâncreas, a gente chega na tireoide. E a tireoide, ela é uma glândula que está localizada na região cervical, bem à frente da laringe, tá? Ela tem esse aspecto de borboleta, tá? Então, ela tem o que a gente chama de um istmo na região central, 2 lobos. E quando a gente observa essa tireoide no menor aumento, a gente consegue perceber, né, que ela tem um aspecto meio acidofílico, né, mais as células mais roxinhas. Eu tenho traves de tecido conjuntivo, tá, em meio ao tecido tireoidiano. E quando a gente vê essa lâmina no maior aumento, a gente observa que, na verdade, o que eu tenho são células que não estão em cordões, não estão agrupadas em cordões, elas estão formando estruturas circulares. São essas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E essas estruturazinhas circulares a gente chama de folículos tireoidianos, tá? Esse epitélio tireoidiano, ele é formado por células cúbicas, e essas célulazinhas se agrupam, né, formando essas estruturas arredondadas. E mais do que isso, no meio dessa estrutura arredondada, eu percebo que tem um componentezinho eosinofílico que a gente vai chamar de coloide, tá? Então, eu consigo ver que o agrupamento das células é formando folículos, que no interior desse folículo tem uma substância eosinofílica que eu chamo de coloide. E o que é isso? Essas células que nós estamos vendo aí, elas são o que a gente chama de tirócitos, tá? São as células que compõem
os folículos tireoidianos. Então, a tireoide é cheia desses folículos, tá? E esses tirócitos, eles vão produzir os principais hormônios da tireoide, que são o hormônio T3 e o hormônio T4. Mas diferente das outras glândulas que produzem o hormônio, já lançam esse hormônio na corrente sanguínea, a tireoide, ela armazena esses hormônios em uma forma não ativada. É como se ela armazenasse o precursor. Ela armazena a substância que está praticamente formada o hormônio, mas o hormônio ainda não está pronto para agir. Mas ela já deixa o hormônio estocado, certo? Essas substâncias que estão aqui nesse colóide a gente chama de tireoglobulinas. Tá? E essas tireoglobulinas, quando são necessárias, elas vão então passar novamente pelo tirócito para chegar a um capilar e ser levado pela corrente sanguínea para efetuar sua ação. Então, vamos ver numa vista em menor aumento. A gente observa a quantidade de folículos tireoidianos, né, no seu interior coloide. E aqui tem outras coisas que a gente consegue observar bem nessa lâmina. Primeiro, eu estou vendo a grande quantidade de folículos, estou vendo o colóide no interior desses folículos, mas eu também estou vendo que existem algumas células que estão entre os folículos. Então, entre um folículo e outro, eu tenho grupamentos celulares, eu tenho algumas células que estão espalhadas entre os folículos. E também vejo as traves conjuntivas, né? Onde eu vou ter, inclusive, os capilares fenestrados, né? Que vão estar responsáveis pelo transporte do hormônio. Então, o que eu percebo aqui é que eu tenho essas células que são os tirócitos em volta do folículo, mas eu tenho algumas outras células que não estão formando folículo. E essas células também são extremamente importantes, porque elas vão produzir um outro tipo de hormônio. Tá? Então, eu tenho os hormônios T3 e T4 produzidos pelos tirócitos, que estão aqui ó, com o núcleo redondinho formando folículo. E essas célulazinhas que estão aqui entre os tirócitos, elas vão produzir um hormônio que a gente chama de calcitonina, que é extremamente importante para o metabolismo. Por quê? Porque a calcitonina, ela vai regular o metabolismo de cálcio, tá? O cálcio, nós já vimos que o tecido ósseo, ele tem um metabolismo muito dinâmico, né? A gente tem a ação dos osteoblastos, a ação dos osteoclastos. Isso é importante para a remodelação e também é importante para o metabolismo do cálcio. Porque quando eu tenho uma diminuição da quantidade de cálcio circulante, como o cálcio é essencial para muitas funções, entre elas contração muscular, vamos citar uma bem importante, quando eu tenho uma diminuição desse cálcio circulante, cálcio ósseo pode ser utilizado para abastecer o organismo do cálcio necessário para as ações moleculares, certo? Então, o que vai acontecer quando esse cálcio começa a ser liberado dos ossos? Eu vou ter o uso do cálcio pelo metabolismo, mas tem uma substância que sinaliza e diz assim, pronto, tá bom, não precisa mais absorver cálcio dos ossos. E essa substância é a calcitonina, que está aqui nessas célulazinhas que estão entre os folículos, tá? Então, aqui eu coloquei um slidezinho para a gente fixar, né? Quem são essas célulazinhas, por exemplo, que estão formando os folículos? São as células foliculares ou tirócitos, certo? Quem são essas célulazinhas que estão entre as células foliculares? Elas também têm um nome. O que é essa substância que está sendo armazenada aqui no interior do folículo? Então, essa substância que está sendo armazenada é o colóide. As células que formam folículos são as células foliculares ou tirócitos. As células que estão entre as células foliculares, que produzem calcitonina, são as células parafoliculares, certo? Então, aqui de novo, para a gente poder perceber em outra lâmina, a gente tem o acúmulozinho do colóide no interior do folículo, as células foliculares ou tirócitos formando esse folículozinho,
e esses agrupamentos celulares entre células foliculares, que são as parafoliculares. Então, essas células aqui, tirócitos, produzem T3 e T4, enquanto que as células parafoliculares, elas produzem a calcitonina, certo? Que é responsável por regulação do metabolismo do cálcio, diminuindo a liberação de cálcio dos ossos, ok? Bom, mas se o colóide já tem o T3 e o T4, por que ele fica, por que se diz que esses hormônios não têm a capacidade de atuar ainda na forma de colóide, né? Por que não chama essa substânciazinha do colóide logo de T3 e T4? Chama isso aqui, esse colóide, de tiroglobulinas. Porque as tiroglobulinas que estão aqui nesse colóide, elas precisam ser ativadas por uma substância que é o iodo. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui numa célula que eu estou vendo, uma ultraestruturalmente, ou seja, um enorme aumento, tá? Aqui é esquemático, claro, de uma célula folicular. Aquela célula lá redondinha, cúbica que você viu formando folículo. Então, aqui estaria o colóide, certo? Então, tá aqui o colóide. Se aqui está o colóide, essa aqui é a zona apical da célula. E essa aqui é a zona basal da célula, tá? Então, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que vai começar a produzir as proteínas hormonais. Depois, essas proteínas, né, essas tireoglobulinas, vão ser transportadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem suas vesículazinhas, forma as vesículas e vai liberar, então, esse colóide aqui na região central, né, naquele centro do círculo que a gente viu, tá? Quando esse hormônio for ser utilizado, o que vai acontecer? Eu vou ter esse ladinho aqui, ó, que a gente chama de basolateral, a lateralzinha da célula, ela capta, então, iodo, certo? E o iodo é que transforma esse colóide, que foi removido daqui, que era só tireoglobulina, em T3 e T4 ativos, que vão poder efetuar suas ações, tá? Então, o colóide que está aqui pertinho da parte apical, ele vai então ser captado e junto com o iodo vai formar o T3 e T4. E aí o T3 e o T4 vão ser liberados nos capilares próximos para atuarem nas diversas partes do corpo, tá? Então é assim que funciona um tirócito ou uma célula folicular. E para que esse T3 e esse T4 servem? Eles têm ações importantíssimas. Tá? Eles ativam síntese proteica, participam do metabolismo do oxigênio, atuam nas cristas das mitocôndrias para a produção de energia, induzem a absorção de carboidratos, participam do metabolismo do lipídio, então eles sinalizam diversas funções vitais. E por isso, né, que é tão importante a presença e o controle desses hormônios. Então, de uma forma geral, se a gente quiser sintetizar, o T3 e o T4, eles fazem um estímulo, ou seja, eles favorecem o crescimento corporal, tá? E para isso através de inúmeras ações. Bom, quando é que o organismo vai saber que ele tem que fazer essa iodação, tem que acrescentar iodo a esse colóide e liberar T3 e T4? Quando uma outra glândula que nós temos chamada hipófise libera um hormônio que a gente chama de TSH. Tá? Esse TSH é que faz com que aquela parte lateral da célula do tirócito seja capaz de captar o iodo que vai ser misturado, vamos colocar assim, né? Mas na verdade ele vai ser incorporado ao colóide para gerar o T3 e o T4, certo? Então, essa função ela é controlada pela hipófise. E o que acontece então quando a gente tem um paciente que tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Nas duas situações, eu tenho um aumento da glândula tireoide. Uma porque ela está trabalhando muito, então ela fica maior,
outra porque ela não está produzindo hormônio, e como não tem uma sinalização negativa, como não tem hormônio, fica sempre essa tentativa de produzir mais. Então, nos dois casos, há o que a gente chama de formação de um bócio, que é quando a tireoide ela tem um aumento de volume, e quando eu tenho uma diminuição na produção desses hormônios, porque hipo quer dizer pouco, eu vou ter, então, uma diminuição do metabolismo geral. O paciente ele fica mais letárgico, fica mais propenso a acumular gordura. Então, o paciente tem muita sensação de frio, o paciente ele tem um comprometimento da memória. Então, as funções relacionadas à ativação pelos hormônios, elas vão ser comprometidas. Tá? Então, o paciente hipo, geralmente é um paciente mais lento, mais um metabolismo todo mais lento. Tá? Enquanto que o paciente hiper, ele tem uma grande produção de hormônio. Então, ele é um paciente mais acelerado, tudo para ele é mais rápido, é um paciente que sua, é um paciente certo, porque ele tem uma hiperprodução de hormônios que são extremamente estimulantes. Tá? Uma das causas de hipotireoidismo pode ser o dano, né, aos tirócitos, tá? A diminuição do funcionamento dos tirócitos. Enquanto que quando eu tenho hiper, o que eu observo? Tudo lá que eu estava falando. O paciente sua, o paciente tem perda de peso, tem aquela mãozinha úmida, o paciente pode tremer, tá? Porque o metabolismo é tão acelerado, né? Tá? Ele fica mais nervoso. Então, é um paciente realmente bem mais ativo. E tem também a exoftalmia, né? Que é aquele paciente que ele tem aquele olho característico, né, do paciente com alteração do metabolismo de tireoide. Bom, então aqui mostrando para vocês, né, uma outra visãozinha de uma glândula tireoide, de novo, novamente, só para a gente lembrar, coloide, aqui as células parafoliculares, né, as células foliculares bem redondas, tá, e um grande acúmulo de coloide aqui no interior, que são as tiroglobulinas, que depois da incorporação do iodo vão formar os hormônios T3 e T4 ativos. Bom, gente, era basicamente isso que a gente tinha para conversar hoje. Já acabou, né? Mas a gente vai se ver em breve, tá? A gente vai se ver no momento teórico. Vocês vão ter aula comigo e com outra professor, que eu acho que é a professora não, eu acho que é a Isabelle, tá? E a gente se encontra então no momento teórico para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá? E a gente se encontra logo logo. Foi um prazer estar com vocês. Beijo.